Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Gabriel e venho apresentar para vocês a aula de transitividade verbal do cursinho Voe Alto. Bom, para começar, vocês sabem o que é transitividade? A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Ainda está confuso? Eu garanto para você que vai ficar claro. Eu vou te apresentar as classificações de transitividade e em seguida fazer alguns exercícios. Então, vamos lá, você vai entender. Então, vamos começar pelos verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles que possuem o seu sentido completo. Eles não exigem um complemento para que a mensagem principal seja compreendida. Porém, vale notar que esses verbos costumam vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que podem indicar tempo, lugar, modo, etc. Matéria que vocês aprenderam em aulas passadas. Mas esses termos são completamente circunstanciais. Eles não são obrigatórios para que a palavra possua a integridade sintática básica dela. Vamos observar nos exemplos. No exemplo A, a gente tem o bebê dormiu. A gente consegue perceber que o bebê dormiu possui o seu sentido completo. O verbo dormir está sozinho, sem nenhum complemento. E mesmo assim, a gente consegue entender a frase toda, que o bebê dormiu. Vamos ver no exemplo B. Nós viajamos para a praia ontem. Você consegue perceber que para a praia e ontem são adjuntos adverbiais de lugar e tempo? Ou seja, não são obrigatórios. Se eu falo nós viajamos, a frase já tem seu sentido completo. O para a praia e ontem são só complementos, são circunstanciais. A frase nós viajamos já é completa. Aqui do lado, a gente tem uma listinha de também verbos intransitivos, que a gente pode encontrar em frases por aí como eles: adormecer, andar, brincar, cair, casar, chegar, chorar, comparecer e deitar. Vamos analisar um deles. Casar, por exemplo. Você consegue perceber que casar é uma ação completa? Por mais que possa ter um complemento, como fulano vai casar com alguém, é só um complemento. O verbo casar já é uma ação completa sozinha. Ele não precisa desse complemento. É só algo circunstancial. Deu para entender? Vamos para o próximo. Agora, vamos falar dos verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos são verbos que não possuem o seu sentido completo e exigem um complemento para integrar o seu significado, ou seja, eles são diferentes dos verbos intransitivos. Esse complemento liga-se ao verbo sem a necessidade obrigatória de uma preposição, sendo denominado objeto direto. Vamos ver nos exemplos. No exemplo A, a gente tem o estudante comprou um livro. Observamos que os verbos transitivos precisam de um complemento para ter seu sentido completo. Ou seja, o verbo comprar precisa de um complemento. Se eu falo o estudante comprou, fica uma dúvida na cabeça. Comprou o quê? Então, não é completo. Por isso, é preciso de um elemento que complemente o seu sentido. Esse elemento que sofre a ação do verbo sem a necessidade de uma preposição é chamado de objeto direto. E para observar isso, apenas perguntamos o que acontece com quem executa a ação analisada. Por exemplo, quem compra, compra algo. Esse algo seria o livro, que se encaixa como objeto direto, porque se liga de maneira direta ao verbo. Deu para entender? Vamos ver no exemplo B. É praticamente a mesma coisa. O diretor analisou o relatório. A gente vê que o diretor analisou não tem sentido completo. Fica uma dúvida. Analisou o quê? Então a gente pergunta o que acontece com quem executa a ação do verbo. Quem analisa, analisa algo, que esse algo seria o relatório, que funciona como objeto direto por também não precisar dessa preposição. Agora, vamos analisar alguns verbos da tabela ao lado, mas é importante destacar que os verbos a seguir geralmente são transitivos diretos, mas sua classificação depende do contexto em que eles são usados. Aqui temos abraçar, beber, criar, decifrar, educar, fazer, gastar, honrar, impedir, justificar e lamentar. A gente só precisa perguntar o que acontece com quem executa essas ações. Quem bebe, bebe algo. Quem decifra, decifra algo. Quem faz, faz algo. Quem honra, honra alguém. Ou quem honra, honra alguma coisa. Quem impede, impede algo. Deu para entender? É só a gente fazer essa perguntinha de o que acontece com quem executa o verbo que a gente entende se ele é transitivo direto ou não. Vamos pro próximo.
Agora, vamos falar dos verbos transitivos indiretos. Esses são verbos que também necessitam de complemento para completar o seu sentido. Porém, a ligação entre o verbo e o seu objeto exige obrigatoriamente uma preposição, podendo ser de, para, com, em, a, por e etc. E esse complemento agora é denominado de objeto indireto. Vamos para os exemplos. No exemplo A, ela gosta de chocolate. Como vocês já sabem, os verbos transitivos não têm sentido completo e precisam de um elemento a mais para se completarem. Porém, quando esse elemento que completa o verbo precisa de preposição para ser gramaticalmente correto, ele é chamado de objeto indireto. E para observar isso, também perguntamos o que acontece com quem executa a ação analisada. Por exemplo, quem gosta, gosta de algo. Esse algo seria chocolate, que é introduzido a partir de uma preposição. Deu para entender? Agora vamos para o exemplo B. O funcionário obedeceu aos superiores. Quem obedece, obedece a alguém. A preposição a se junta com o artigo e introduz o objeto indireto, que seria os superiores. Deu para entender? Então, podemos analisar essa tabela aqui do lado, que possui alguns verbos transitivos indiretos junto com suas preposições, e também utilizando a mesma perguntinha. Por exemplo, o verbo abusar. Quem abusa, abusa de algo. O verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo. O verbo acostumar. Quem acostuma, acostuma com algo. O verbo adequar. Quem se adequa, adequa a algo. O verbo agradar. Quem agrada, agrada a algo. E o verbo aludir. Quem alude, alude a algo. Deu para entender? Todos seguem esse mesmo exemplo. De boinha? Agora vamos para o próximo. Agora, nós temos os verbos transitivos direto e indireto. Esses são verbos de dupla transitividade. Então, eles exigem dois complementos simultaneamente para completar sua semântica. Um que liga sem preposição, o objeto direto, e outro que se liga obrigatoriamente por meio de uma preposição, o objeto indireto. A estrutura padrão responde à fórmula de entregar ou comunicar X ao Y, ou seja, algo a alguém. Ficou confuso? Vamos para os exemplos. No exemplo A, o professor entregou as notas aos alunos. Esses verbos precisam de dois complementos. Podemos analisar que só com um ainda fica vazio. Professor entregou as notas. Para quem? O professor entregou aos alunos. Entregou o quê? Por isso, precisa-se de dois complementos. E para observar isso, utilizamos o mesmo método. Perguntamos o que acontece com quem executa a ação analisada. Por exemplo, quem entrega, entrega algo a alguém. Esse algo seria as notas, que é o objeto direto. Esse alguém seria os alunos, que é o objeto indireto. Deu para entender? Vamos para o exemplo B. A empresa ofereceu um brinde aos clientes. Quem oferece, oferece algo a alguém. Esse algo seria um brinde, que é o objeto direto, e alguém seria aos clientes, que é o objeto indireto. Então, podemos analisar a tabela aqui ao lado, que tem alguns verbos que funcionam como transitivos diretos e indiretos. Por exemplo, agradecer. Quem agradece, agradece algo a alguém. Anunciar. Quem anuncia, anuncia algo a alguém. Atribuir. Quem atribui, atribui algo a alguém. Conceder. Quem concede, concede algo a alguém. E todos os outros seguem essa mesma lógica. Deu para entender? Bem de boinha. Agora vamos para o próximo. Agora, por fim, temos os verbos de ligação. Esse, diferente dos verbos anteriores, que indicam ação, processo ou fenômeno natural, os verbos de ligação servem para indicar um estado, condição ou qualidade do sujeito. Então, eles operam como uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo do sujeito. Deu para entender? Vamos para os exemplos. No exemplo A sala estava limpa. O verbo estava liga o sujeito à sua característica temporária. Ou seja, esse verbo é utilizado somente como uma ponte para dar uma ligação do sujeito e seu predicativo, certo? Vamos para o exemplo B. Os alunos permaneciam silenciosos. O verbo permaneciam indica o estado contínuo dos alunos, ligando o sujeito ao seu predicativo.
bem tranquilinho. Agora, podemos ver a tabela. Todos esses verbos servem como elemento de ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Então, temos está, parece, ficou, permanece, continua, anda e tornou-se. Deu para entender? Eles apenas ligam o sujeito com seu predicativo. De boa? Vamos para o próximo. Agora, eu vou apresentar para vocês um resumo de tudo que eu falei até agora, nessa aula. Primeiro, a gente tem os verbos intransitivos, V, I. Eles exigem um complemento? Não. Que tipo de complemento eles possuem? Nenhum. O máximo que eles podem ter é um adjunto adverbial que apenas complementa, não é nada obrigatório, é apenas circunstancial. Vamos analisar o exemplo. O avião pousou com segurança. Conseguimos perceber que o avião pousou é uma frase de sentido completo? O verbo pousou não precisa de complemento para estabelecer o seu sentido? E a parte com segurança é apenas um adjunto adverbial de modo, certo? Deu para perceber? Conseguiu? Agora vamos para o próximo. Verbo transitivo direto, VTD. Ele exige um complemento? Sim. Que tipo de complemento? Um objeto direto, ou seja, sem preposição. Vamos para o exemplo. Os cientistas leram o relatório. Lembra da dica? Quem lê, lê algo. A gente pode observar aqui que não precisa de uma preposição. Quem lê, lê algo. O relatório se liga diretamente ao verbo leram. De boa? Vamos para o próximo. Agora, verbo transitivo indireto, VTI. Ele exige complemento? Sim. Que tipo de complemento? Um objeto indireto, com preposição. De boa? Agora vamos para o exemplo. Todos concordam com a decisão. Percebeu que precisa de uma preposição para ligar o verbo com o objeto? Quem concorda, concorda com algo. De boa? Deu para perceber? Agora vamos para o próximo. Verbo transitivo direto e indireto. VTD-I. Exige complemento? Sim, e nos dois. Que tipo de complemento? O objeto direto e o objeto indireto. Para o exemplo. Enviei o e-mail ao professor. Quem envia, envia algo a alguém. Esse algo é o e-mail e o alguém é o professor. Viu? Primeiro tem o e-mail que se liga ao enviei de forma direta e o diretor que se liga ao enviei de forma indireta. De boa? Agora vamos para o último, que é o verbo de ligação, VL. Exige um complemento? Não, ele apenas liga. E que tipo de complemento ele possui? Um predicativo do sujeito, que indica o estado ou atributo do sujeito. Vamos para o exemplo. O dia está maravilhoso. Consegue perceber que o maravilhoso é apenas uma característica do dia, que é o sujeito da frase? E o verbo estar apenas liga esses dois. De boa? Deu para perceber? Agora podemos ir para os exercícios. Bom, agora vamos para a resolução de exercícios, para sintetizar a matéria. Só explicando como é que vai funcionar, eu vou ler o exercício para os senhores, vocês respondem na casa de vocês, pausem o vídeo, respondem com calma, depois eu trago a resolução para vocês. De boa? Vamos lá. Questão 1. A importância do contexto. Classifique a transitividade do verbo chorar nas duas frases abaixo e discuta a diferença de sentido e estrutura sintática. Frase A. A criança chorou a noite toda. Frase B. O homem chorou lágrimas de arrependimento. Beleza? Podem pausar e respondam, por favor. Respondeu? Pausou? Tranquilo? Podemos ir? Então vamos. Na frase a criança chorou a noite toda. O verbo chorar é intransitivo, porque não exige complemento. A expressão a noite toda apenas indica tempo, funcionando como adjunto adverbial. Na frase B, o homem chorou lágrimas de arrependimento. O verbo chorar aparece como um complemento, lágrimas de arrependimento. Esse termo é um objeto cognato, ou seja, reforça o sentido do verbo, mas não é um complemento realmente necessário. Então, como conclusão, o verbo não muda de significado, mas muda a estrutura na frase. Na primeira oração, ele é intransitivo. Na segunda, ele pode ser analisado como transitivo direto, por causa da presença do objeto cognato. Esse complemento é expressivo, mas não é obrigatório, mostrando que o contexto pode fazer o verbo transitar. Deu para entender? Tranquilo? Agora vamos para o segundo exercício. Agora,
No segundo exercício, a mesma coisa. Vocês pausam, respondam, depois eu venho com a resolução. De boa? Vamos lá. Questão 2: Identificação e deslocação de termos. Identifique e classifique os complementos verbais, objetos diretos ou indiretos, presentes na seguinte oração, atentando para a ordem inversa dos termos. Agora vamos para a frase. Aos vencedores, a instituição entregou os troféus de grande competição. Beleza? Pausem aí e respondam. Voltou? Conseguiu responder? Então vamos lá. Primeiro, a gente deve colocar a frase na sua ordem direta. A instituição entregou os troféus da grande competição aos jogadores. Agora, identificamos os termos que regem a frase. Primeiro, o sujeito, a instituição. O verbo, entregou, objeto direto, os troféus da grande competição. Recebe a ação diretamente, sem a preposição, como podemos lembrar da nossa dica. Quem entrega, entrega algo a alguém. Calma, perceberam que tem um a alguém? Então, primeiro a gente tem os troféus, que são objeto direto, e aos vencedores, que são objeto indireto. Então, essa frase é essa frase possui um verbo transitivo, direto e indireto. Conseguiram pegar? Ou seja, na frase original, o objeto indireto foi deslocado para o início para dar mais destaque aos vencedores. A preposição a em aos vencedores indica que esse termo é um objeto indireto. Deu para perceber? Conseguiu entender? Tranquilinho? Então é isso. Então, pessoal, essa foi nossa aula de transitividade verbal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Eu fico por aqui, bons estudos e até mais. Tchau!